Hoje vamos falar sobre esperança matemática, professor Lucival Júnior. E antes de entrar propriamente dito ao tema esperança matemática, vamos fazer alguns esclarecimentos que são pertinentes e necessários. Temos aqui um conceito sobre variável aleatória. Uma variável aleatória é uma variável quantitativa, cujo resultado, valor, depende de fatores aleatórios, obviamente. Um exemplo de uma variável aleatória é o resultado do lançamento de um dado que pode dar ou assumir qualquer número entre 1 e 6. Então, basicamente, o conceito que devemos entender é que é quantitativo e ela é aleatória, por isso se trabalha com métodos estocásticos. O valor esperado. Em estatística, a teoria das probabilidades, o valor esperado, também chamado de esperança matemática, de uma variável aleatória é a soma do produto de cada probabilidade de saída da experiência pelo seu respectivo valor. Então a esperança matemática, o valor esperado, é um tema bem simplório, que nós iremos trabalhar com bastante calma. Então nós temos aqui esperança de uma variável aleatória. Então, para uma variável aleatória discreta x, que ela pode assumir x1, x2, x3, aí vem ponto e vírgula, x4, x5, x6, quantas forem necessárias às análises. E será multiplicado pelas suas probabilidades representadas pela função P de probabilidade xi, né? O valor esperado calcula-se pela série, que nós iremos fazer um somatório da multiplicação entre os valores de x e os valores de suas respectivas probabilidades. Então seria a esperança. Não há nada difícil nisso. Nós iremos ver num exemplo. Então, esperança de uma variável aleatória, o valor da probabilidade nunca pode se apresentar negativo. Porém, o valor de uma variável aleatória poderá se apresentar negativo. O valor da probabilidade sempre estará entre 0 e 1. Já a variável aleatória poderá apresentar um número negativo. Temos aqui um exemplo. Teríamos a esperança, né? Aí ficaria x1 multiplicado pela probabilidade de x1 mais x2 multiplicado pela probabilidade de x2 mais x3 multiplicado pela probabilidade de x3 e assim sucessivamente. Então você vê que esta análise aqui é inerente a esta análise aqui. Temos aqui um exemplo. Bem legal esse exemplo. Temos aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, obviamente, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos ganhos diários e temos as probabilidades, né? Aqui embaixo. Então, no domingo, R$ 500. Na segunda, R$ 100. Na terça, R$ 100. Na quarta, R$ 100. Isso é alguma venda, né? Na quinta, R$ 200. Na sexta, R$ 1.000 e no sábado, R$ 1.000. Então, podemos ver pelo exemplo que a sexta e o sábado foram os dias com maiores receitas, né? Então, como nós podemos fazer isso? Vamos tirar uma média. Então, pegamos todos os valores, somamos, como vocês podem ver, e dividimos por 7, porque temos 7 dias na semana. A soma deu 3.000, dividido por 7, que a média deu 428,571. Então, temos aqui um exemplo. Continuando. Pegue a visão daqui, que vamos continuar aqui embaixo. Também, eu poderia fazer um aspecto cumulativo.
uma análise semelhante a um histograma cumulativo. Prestemos atenção. 500 multiplicando 1, 100 multiplicando 3, 200 multiplicando 1 e 1000 multiplicando 2. Vamos voltar aqui acima. Ora, 500 se repete uma vez. 100 se repete 3 vezes. 200 se repete uma única vez. E 1000 se repete 2 vezes. Então, voltemos aqui. 500 uma, 100 3 vezes, 200 uma vez, 1000 2 vezes. Então, olha só. É uma outra forma de expressar. Ou podemos fazer dessa forma. Né? 500 multiplica 1 sobre 7. Mesma coisa. 100 multiplica 3 sobre 7. 200 multiplica 1 sobre 7. E 1000 multiplica 2 sobre 7. É a mesma forma de representar o processo. Ora, como nós poderíamos fazer essa análise? Olha, está aqui, ó, x1 multiplica a probabilidade 1. Vamos voltar. Não precisa ter pressa. Ó, x2, probabilidade 2, x3, probabilidade 3. Então, voltemos. X1 multiplica a probabilidade 1, ganho de 100. Probabilidade 3 sétimos, né? Então, deu essa probabilidade, 0,4825. Por quê? Multiplicou por 3, né? Olha aqui, ó, o 100. Então, a probabilidade nessa semana de se ganhar R$100 é esta probabilidade aqui. A probabilidade nesse sistema de produção de se ganhar R$200 é esta probabilidade, que é a mesma de se ganhar 500. Por quê? Porque na frequência se repetem apenas uma vez, então é igual. E a probabilidade nesse sistema de produção de existirem ganhos de R$1.000 é esta probabilidade aqui. Então daqui a gente já vê um modelo de esperança de uma variável aleatória, bem interessante. Também podemos trabalhar com geração de dados aleatórios que seguem uma distribuição. Vocês estão vendo bem aqui a distribuição normal. Ó, função de densidade da distribuição normal padrão curva de Gauss ou curva em forma de sino. Quando a gente trabalha com uma grande, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Esse vídeo deve estar aqui, distribuição normal. Esse vídeo vai mostrar quando nós trabalhamos com um grande volume. Olha aí. É autoexplicativo. Olha aí o que acontece. Preste atenção como os dados naturais tendenciam a ter uma distribuição normal. As bolinhas são jogadas e ele vai tendenciando a se ajustar. A palavra mais adequada é se ajustar a uma distribuição normal. Podem ver pelo desenho, né? Aqui, ó. Então, percebemos que o grande volume de bolinha jogado no campo da análise natural, estas bolinhas tendenciam a buscar uma distribuição normal. Olha que interessante, né? Isso é bem interessante. Esse vídeo eu achei bem autoexplicativo para o processo. Olha, então ele vai buscando uma distribuição normal. Bem interessante, né? Então, temos lá. Então a gente pode perceber a curva de distribuição normal. Mas também podemos gerar dados aleatórios que seguem uma distribuição. Então, a distribuição normal é uma das distribuições de probabilidade mais utilizadas para modelar fenômenos naturais. Ou seja, nós acabamos de ver um vídeo de um fenômeno natural.
Isso se deve ao fato de que um grande número de fenômenos naturais apresenta sua distribuição de probabilidade tão aproximadamente, né? No caso, eu mostrei aqui o vídeo. Para gerar dados aleatórios, seguem uma distribuição. Então, o que é que nós iremos fazer? Quando geramos números aleatórios, utilizando as funções aleatório e aleatório entre. Os valores gerados são uniformemente distribuídos. Para algumas utilizações é necessário que os valores sigam uma distribuição estatística, que nós iremos fazer agora. Vamos fazer um exemplo no qual desejamos que os dados obedeçam a uma distribuição normal. Para tanto, eu irei utilizar a distribuição normal, é definida com base em dois parâmetros, de média e desvio padrão. O Excel possui uma função chamada igual, no caso aqui você vai dar o igual para ativar a função, né? Então, inv norm n, cuja sintaxe é inv norm n, probabilidade, média e desvio padrão. Então, para esses dados é o que eu irei utilizar. Depois da probabilidade que eu disse de entre valor de 0 e 1, correspondente à distribuição normal, nós iremos utilizar a função distribuição normal. Tá? Então, vou voltar aqui, vamos aqui no Excel, é o que está acontecendo aqui. Então, para o dado que eu tenho média, 50, é um exemplo hipotético, e o desvio padrão 2,5, eu vou nessa função aqui, ó. Ó, cliquei nela agora. Então, quando eu cliquei no igual, eu vi essa funcionalidade inv norm, aí eu vou digitar aleatório, tá? Eu vou colocar aqui do lado, só para nós vermos como faz o processo. Todas as vezes que eu clicar aqui, eu der um F9, ele vai mudar, não tem problema algum. Então, olha só, aqui, ó, vou ministrar o igual, vou digitar inv norm n, olha aqui, ó, inv norm n, né? Clicar duas vezes, vai abrir lá, ó. Aí você vê aqui, ó, probabilidade média desvio padrão, igual como foi escrito. Então eu vou colocar aqui aleatório. Vou escrever aleatório. Aleatório. Ó. Vou fechar aqui, que eu não vou utilizar. Ponto e vírgula, ele vai me pedir a média. Então a minha média é 50, que é o D6, né? Ponto e vírgula, ele vai me pedir o meu desvio padrão. O desvio padrão está aqui, ó, é o D7, ó. Então eu vou fechar e vou clicar. Então você viu que gerou aqui a informação. Para eu travar esta função aqui, eu clico bem aqui do lado D6, eu posso apertar o F4, mas eu vou digitar. Vou aqui, ó, vou travar, ó, a função. Tá? Vocês podem ver, eu estou colocando aqui o cifrão aqui, ó, estou travando a função. Qual a função de eu travá-la, né? É para que ela não saia do desejado em relação a essa minha célula. Então, acabei de fazer inv norm n aleatório, aí eu coloquei a média e coloquei o desvio padrão, tá? Agora para o y. Para o y, vou clicar nele aqui, aí já muda. Igual a dist norm, ó, dist norm, olha aqui, ó, tá? Distribuição normal. Aí vem C10. Quem é C10? Olha aqui, ó. Pode olhar aqui, ó. C10. Olha aqui, ó, C10, ó. Aqui o X, ó. Aí ponto e vírgula. D6. Quem é o nosso D6? É a média.
Depois vem D7. Quem é o D7? É o desvio padrão. E depois aqui nós vamos digitar falso, né? Nós iremos fazer a distribuição normal. Então, vou clicar aqui. Dist norm, ó, dist norm, distribuição normal. Ó, vocês viram como eu expliquei agora? Aí, olha, X, ó, X, eu vou apertar aqui, ó. No caso lá, eu vou apertar aqui, ó. Tá? Ponto e vírgula. Aí vem me pedir a média. A média que tá aqui, ó. Cliquei na média. Vai me pedir o desvio padrão. Ponto e vírgula, desvio padrão. Né? Já digitei. E agora ele está me pedindo se é cumulativo, se é verdadeiro, função da distribuição cumulativa, ou falso, função da probabilidade massa. É falso que eu quero, então vou colocar o falso. Ó. Tá? Falso. Vou fechar e vou clicar. Então, olha aí, ó. Então, vocês viram que foi o que aconteceu, né? Então, deixa eu apagar isso aqui, que foi pelo exemplo. Então, o que é que eu vou fazer desse gráfico aqui? Bora gerar um gráfico do lado. Eu vou puxar esse para cá. Vamos gerar um gráfico. Então, inserir. Gráfico de dispersão. Dispersão. Esse gráfico aqui. Puxar aqui para o lado. Isso. Ó. Clicar no gráfico, vou selecionar dados. Clicar nos mesmos. Adicionar. Ele vai me pedir o nome da série. Eu vou colocar dispersão. Só para dar um nome aqui, ó. Aí vem da série X. Então eu vou colocar este aqui. São 500 valores praticamente. Não, 500 não, 200 valores que foram gerados. É a série Y. Adicionar. Vocês podem perceber que gerou uma distribuição normal, a curva de Gauss, conforme foi visto no vídeo. E como é que ficou assim? É só formatar o eixo e formatar o eixo, tá? A voz está um pouco ruim. Então, nós já vimos geração de números aleatórios e como nós podemos obter uma distribuição normal a partir de geração de números aleatórios. Voltando às características de esperança matemática, temos um exemplo aqui bem interessante. Por exemplo, temos uma rifa contendo 200 números. E o prêmio dessa rifa é um iPhone 11, um valor aproximadamente de 4 mil. E o valor do bilhete está em torno de R$40. Através da esperança matemática, nós temos que ver se vale a pena você investir nessa rifa. Então, como é feito? Então, aqui, ó, temos a aposta, né, no caso a probabilidade, é 1 em 200. Olha, 1 em 200 aqui, ó. Tá? Então, 1 em 200 pode dar esta variável aqui, probabilística. Então, vamos clicar aqui e vamos pegar E10, aqui, ó, E10, aqui, ó. É a mesma coisa do 200 aqui. Iremos multiplicar pelo valor do prêmio, que deu 20. Olha aqui, ó, por 4 mil. É o valor do iPhone. Quando nós fizemos isso na esperança matemática,
que nós encontramos? Encontramos um valor de 20. Rapaz, aí tu ficas analisando 20 de esperança. Quer dizer que a cada 40 reais que você investe, você tem uma resposta de 20 reais. Então essa rifa, ela não é um bom negócio de investimento. Por quê? A cada 40 reais você tem uma esperança de retorno de 20 reais, então não vale a pena. Então não é interessante. Esse é um modelo, né, que a gente pode trabalhar. Temos aqui também venda de aparelhos. Lucro por unidade. No caso, 30 reais por unidade. Então nós temos aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 aparelhos. E a probabilidade para cada um de 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,2, 0,1. Ou seja, a maior probabilidade que nós podemos observar é na venda de 3 aparelhos, né? Aqui. Então a gente quer saber a esperança matemática do processo. Então, vamos pegar a fórmula conforme foi mostrado. x1 multiplicado pela sua respectiva probabilidade, mais, no caso, x2 multiplicado pela sua respectiva probabilidade, x3 multiplicado pela sua respectiva probabilidade, mais x4 multiplicado pela sua respectiva probabilidade, e x5 multiplicado pela sua respectiva probabilidade. Nessa análise, temos aqui, ó, 2,7, né, o valor, né? Então, pegamos C8 multiplicado por 30. Quem é C8? É aqui, ó, a esperança, 2,7 multiplicado pelo lucro. Então, a esperança para este cenário, a esperança matemática para este cenário é de uma lucratividade de R$ 81. Né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Hoje eu vou passar o exercício agora. É um componente interessante de ser mostrado, é a esperança estatística e matemática e distribuição de números aleatórios para uma distribuição normal.